Nile, we'll begin by studying a pair of Rembrandt portraits we have seen before, but today we'll look at them a little differently, from a different point of view. Nós iremos estudar par de imagens de Rembrandt que a gente já estudou antes, mas hoje a gente vai abordar de uma perspectiva diferente. The numbers you see at the base of the portraits are the age, and important at that because these two ages, as I will explain, are important milestones, very important milestones in the life of Rembrandt. 23 on the left and 63 years old on the right. E esses números que vocês veem embaixo, 23 e 63, é a idade de Rembrandt na época desses retratos. E como vocês vão ver adiante, essas idades são importantes marcos na vida dele. At the age of 23, Rembrandt was, as they say in English, discovered. Do you have that expression in Portuguese? That's when he started becoming famous as a painter. Do you say that about people in Portuguese, that he was discovered? Yes. Na idade de 23 anos foi a idade que ele foi descoberto como pintor. Probably practically what that means, he had been painting before, but he had caught the attention of an important patron, you know, somebody who had money and who would now commission works from him, and also through he would become more exposed to other patrons. So this is kind of the beginning of his career, taking off this early portrait of 23. E isso significa que antes dessa idade ele já pintava, mas que nessa idade ele foi descoberto por patrono que financiava agora suas pinturas e pagava para que ele pintasse nessa idade de 23. At the age of 63, 40 years later, Rembrandt would die, and this is, I believe, considered his last of many self-portraits. E na idade de 63, 40 anos após a idade que ele iria morrer. E esse é considerado de seus últimos retratos. And so you see, we are taking, in many respects, a beginning and an end here with these portraits. Hello, Samaya. Hello, Fabio. Hello. We're looking at the beginning of a career, and definitely its ending, not only the career, of course, also the life, in between these two portraits of Rembrandt. Então, em muitos aspectos, a gente está olhando aqui para o início e para o fim de uma carreira. What do you see in this early portrait? O que vocês veem nesse retrato mais novo? Samuel, let's begin with you. What do you see here in this unusual portrait? Samuel, vamos começar com você. O que você vê nesse retrato não tão comum? Eu me identifico bem com esse retrato, porque me parece que eu acho que tive não sei se faz parte da vida, mas eu tive alguns insights, eu acho que similares. Mas eu vejo agora até aprendendo muito mais sobre a luz, mas vejo que falta luz, né, nos olhos, e ele tem uma certa surpresa de olhar para algo que ele está olhando, uma certa apreensão pelo desconhecido, pelo futuro, os olhos esbugalhados, né, de surpresa, algo fantástico, o amedrontador que ele está vendo para frente, né? Ele quase não, me parece que não acredita ou que ainda não tem certeza sobre. Samuel says he identifies a lot with this painting, and he's starting to notice the lack of light in his eyes,
and that he is surprised and apprehensive to see the unknown. And also, eu esqueci o que você falou por último, Samuel. É uma certa apreensão, ele não sabe se é uma coisa fantástica o que ele está vendo, ou se é uma coisa amedrontadora, sabe? É uma dualidade ali, né? And he doesn't know if it's something fantastic or frightening that he is staring at. Very nice. Thank you, Samuel. Yes, I'd like to, let's repeat what Samuel said, afraid from the unknown, afraid from the unknown. Let's just repeat that. It's very, very beautifully expressed. Hello, Laura. Vamos só repetir isso que o Samuel falou, esse medo do desconhecido, que foi muito bem expressado. Now, the unknown is many things, isn't it? Usually, when we together observe this portrait, or at least when we've done it in past years, I've taken it internally. Since this is a self-portrait, since he's painting himself, then it's almost as if he's realizing, I have no idea who this person is that I'm trying to paint. So in other words, from that point of view, the unknown is internal. Who am I? E esse desconhecido, ele toma várias formas. A gente observa isso internamente, porque como isso são autorretratos, a gente toma esse desconhecido como algo interno, de quem sou eu. Today, I'd like to look at it a little differently. And it's not, the two approaches are not exclusive to each other, but I'd like to look at also the bigger external unknown that we all experience at the beginning of life. You know, what will I become? Or maybe even in this context, he's now being discovered. You know, so is this it? Will I now become famous? Will I become rich? Will I get recognition for my? Will I meet the love of my life? You know, and so on. All this unknown in regards to life that we all have when we're in our early 20s, like Rembrandt is here. E hoje eu queria olhar para isso de uma forma diferente, a partir de uma escala maior, uma escala externa da vida, porque agora ele está no início da sua juventude, no início dos seus 20 anos, e agora ele olha para a vida de, será que agora eu serei reconhecido pelas minhas pinturas? Irei encontrar o amor da minha vida? E é esse o desconhecido que a gente tem perante a vida no início da nossa juventude. And from this point of view, Naila, pairing it with the last portrait is very powerful, because at the end of our lives, we do know, at least the external, we look back and this is what it was, you know, this was life. That's it, for good, for bad, this is what it was. E o interessante de colocar lado a lado essas duas pinturas, porque na segunda já é o fim da sua vida, e pelo menos externamente ele já viu o que aconteceu na sua vida, e foi isso que foi, para o bom ou para o ruim, foi isso que a vida dele foi. With that in mind, let's take a moment to look at this last portrait. I'm permitting myself to assume that he knows he's not going to live much longer. His health is not great at this point. And so he may not know that this is his last self-portrait, but I doubt at this point he thinks he has a long time to live. And so I'm allowing myself to assume that he knows, you know, this is probably it. E agora vamos dar uma olhada nesse último retrato de Rembrandt. E eu estou tomando a liberdade aqui de assumir que ele sabe que vai morrer brevemente, porque a saúde dele não está muito boa, então a Asaf está se permitindo assumir isso. Fabio, what do you see on this face? Fábio, o que você vê nesse rosto?
Eu vi comparativamente com o outro, né? No outro eu vi uma curiosidade com susto, né? Nesse eu já vi uma segurança e uma contemplação. He compared the two portraits. In the first one, he was kind of surprised. And then in the second one, he's has a feeling of security. Segurança e o que mais, Fábio? Uma contemplação, uma observação. And I don't know the word in English, but I think it's contemplation, observation. Compreensão. Comprehension. Yes, he understands something, doesn't he? Yes, I mean, you can say many things here, but definitely the way Fabio sees it, there is a certain understanding that is quite obviously missing in the early portrait. E o Fábio tem razão, é claro que tem uma certa compreensão nessa segunda que está faltando nessa primeira imagem. And that's a big thing, Fabio, because no one's life unfolds the way we imagine it will unfold in our 20s. Nobody. Isso é uma grande coisa, porque ninguém imagina que a nossa vida irá se desenrolar como imaginávamos nos nossos 20 anos. And so if he indeed is understanding something, he's understanding something about why his life had to take the course it did, and he's at peace with that. We will later see, by the way, that his life was quite tragic, and it had a lot of loss in it. Sorry, Asaf, I lost what you said. And Soma, did you pick it up, or should I repeat it? Yes, I did. Ele falou que ele compreende de alguma forma o porquê que ele teve que passar por essas coisas, por que a vida dele teve que tomar esse curso, e a gente vai ver mais para o final que ele teve muitas perdas ao longo da vida, teve muitas tragédias ao longo da vida. Naile, pairing these two images together, the uncertainty, the unknown of the beginning and the certainty or the clarity of the end, can teach us a very powerful lesson on identification, which is going to be the subject of today's workshop. E comparando, colocando lado a lado essas duas imagens, nos dá uma grande lição sobre identificação, que é o que iremos estudar hoje. Here's what Gurdjieff has to say about it. Aqui é o que a Gurdjieff diz sobre isso. O homem está à mercê de tudo ao seu redor, porque nunca pode observar suficientemente a si mesmo no momento em que algo o atrai ou repele. Por causa dessa incapacidade, ele se identifica com tudo. So look at this very, very important angle for us today, for the direction I want to take. Because of our inability to observe, which is very clear in the early portrait, we become identified, we become glued to Naile, Asaf, Anselmo, because we cannot observe well enough, says Gurdjieff. E tomem isso que o Gurdjieff falou, essa nossa inabilidade de nos ver a nós mesmos, como nessa primeira pintura do Rembrandt. Nós estamos meio que grudados em nós mesmos e identificados, e nós não vemos a Naile, o Anselmo, a Samaya. In other words, if we could observe, and this is a capacity that we can train, and really one of the main aims of a school like this, if we can observe, then we have a much better ability to go through our lives, let's say gravitating more to the portrait on the right than the default of the portrait on the left. E se nós pudéssemos observar o que é uma capacidade que nós podemos treinar, então nós poderíamos gravitar para esse retrato da direita, que não seja o usual estado da esquerda. For this end, and to make it personal, I asked some of you to submit your own portraits. They're not really self-portraits, of course, they're photographs. But I asked some of you to submit your own
photos so that we could actually make this lesson personal. E com isso em mente, para tornar um pouco mais pessoal, eu pedi para alguns membros enviarem algumas fotos, alguns autorretratos. And we'll use your experience of what kind of identifications you lived through, what kind of identifications you had in your youth that the process of time and living has dissolved. E com isso a gente vai pegar identificações da sua juventude To learn a deep lesson about identification in our emotional center. How can we mature emotionally? para aprender uma importante lição sobre identificação e sobre o centro emocional, de como amadurecê-lo. The observations, of course, are personal, and so I prefer not to include them in the live broadcast. And so, Anselmo, let's conclude the live part at this stage, and then move on to the content of the workshop. You can translate that, Naila. E as observações, elas são meio pessoais e o Asaf prefere não transmitir lá ao vivo, então por isso ele pede para encerrar a gravação agora. Thank you, obrigado. Let me know when we're ready to move on, and so on.